E aí, papai e mamãe responsável, hoje foi um dia que o seu filho ou filha ficaram mexendo no celular o dia inteiro? Gente, se foi, vamos mudar isso. Pega lá o celular. A gente precisa dar estímulos mais concretos para as crianças, não é verdade? Para ela desenvolver, ela precisa estar trabalhando as questões motoras. Uma criança que fica o tempo todo no celular olhando para uma tela não tem quase interação, pessoal. Então, como é que vocês querem que ela desenvolva? Às vezes, muitas vezes, acontece da criança não ver nenhum programa que seja interessante. Ela está ali rolando tela no feed, né? Vidrada, hipnotizada naquilo ali, deixando de aprender coisas importantes para que ela fale. Aí você vai procurar o profissional de fono reclamando que seu filho não fala, mas quem interage com ele? É uma tela, e geralmente é uma tela que interage em poucos segundos. Então, vai dar uma olhadinha lá no teu filho, na tua filha, vê se ele está segurando a tela o tempo todo, vê se ele está tendo acesso ao celular. Vamos mudar esse padrão, pessoal. Vamos colocar as crianças para assistirem coisas que demorem mais tempo, que tenham alguma coisa a ensinar que seja útil, né? Nada desses vlogs bobões que ficam infantilizando as crianças, de um monte de adulto fazendo pirraça e birra. Nada dessas coisas super rápidas, nada dessas coisas adultas. Vamos colocar a criança para assistir desenhos que são mais lentos, desenhos que contam uma história, que não são o tempo todo acelerados. Poxa, a mente, a cabeça, o cérebro dela, o encéfalo está todo se desenvolvendo, não é desenvolvido ainda. E a gente está oferecendo hiperestímulos. Essa criança também vai ter dificuldade na interação social, porque ela só interage com a tela. A gente está reclamando de coisas que a gente está causando nas crianças. Eu não estou dizendo que não existam casos, obviamente existem, de autismo, obviamente existem casos de TDAH, tudo bem. Porém, as crianças autistas ou com algum tipo de transtorno de atenção que ficarem o tempo todo nas telas, elas vão ter maiores problemas com relação ao desenvolvimento delas. E as crianças que não têm essas questões podem apresentar um falso autismo, um falso TDAH, tá, gente? Eu tô falando isso de uma forma figurativa. A gente sabe que a gente tem como avaliar, mas confunde demais. Uma criança que tá o tempo todo na tela, que não interage, que não aprendeu, ela não aprendeu a interagir, você quer que ela interaja como? Aí vai pro consultório, meu filho não interage. Será que ele é autista? E a criança realmente não está interagindo. Mas não é porque ela tem algum transtorno, e sim porque ela nunca foi estimulada a interagir. O mundo digital, gente, é muito mais interessante, é tudo colorido, tudo acontece rápido. Eu tenho muitas novidades. Coloca essa criança numa escola onde ela vai ver um quadro, o professor ensinando alguma coisa que leva mais tempo. Você acha que isso é interessante? Não. Se põe no lugar da criança. Gente, não é interessante. Não é interessante pra gente, não é interessante pra criança. Então, vamos tomar juízo na nossa cabeça e vamos seguir o rumo do que é certo para a criança. Porque criança, gente, ela vai seguir o que o adulto, que é responsável por ela, entrega para ela, o que ele estimula. Então, se você não estimula o teu filho, o que você quer? Você quer que ele fique falando? Você quer que o comportamento de uma criança que não interage seja a interação? Quando você vai numa festa, provavelmente você vai entregar o celular na mão dela e ela vai ficar mexendo no celular. Estava conversando com uma mãe essa semana e ela falou para mim sobre essas questões de celular, né? Eu sempre pergunto nos atendimentos e, pasmem, a maioria das crianças está tendo acesso ao celular desde bebês, antes de andarem. Tem gente que coloca o celular na frente do berço da criança para a criança ficar quieta. Ah, você não quer que ela fique quieta? Pois é, ela tá quieta o tempo todo, hipnotizada por hiperestímulos, hipnotizada por coisas que você mesmo está oferecendo para ela. Essa mãe estava falando comigo o seguinte: olha, eu estava falando com a minha filha que ela tem várias bonecas, ela tem várias bonequinhas. E ela fica olhando, ela estava olhando no celular, na televisão, o pessoal brincando de boneca. Aí eu falei para ela: fulana, nome da criança, você tem um monte de boneca, vai brincar com as suas bonecas. Se você não vai brincar com as suas bonecas, você nem precisa de bonecas. Eu posso dar as suas bonecas? Foi a pergunta que a mãe fez para a criança. Tá, vamos lá. Se a criança tá vendo na televisão alguém brincando de boneca, para aprender a brincar, o que não é o mais adequado é a própria mãe, o pai, ou quem fica com a criança ensinar. A criança precisa aprender a brincar. Gente, a maioria das crianças hoje em dia tem muito brinquedo e não brinca.
Elas têm um mar de brinquedos e um monte de mãe que reclama porque entra em casa e os brinquedos estão espalhados. Mas a criança não brinca, é estímulo para tudo que é lado. Eu saio, compro brinquedo para o meu filho porque eu passei o dia inteiro fora e eu quero compensar a minha ausência dando brinquedo. Só que eu nem sento para brincar com ele, eu nem sento para ensinar como é que aquele brinquedo funciona. Então a criança fica com um mar de estímulos, não dá atenção para nada. Então vamos lá, vamos reduzir brinquedos, gente. Poucos brinquedos. Quando a criança com quem eu lido chega para mim e a mãe tem essa questão e eu pergunto, é um mar de brinquedos? Eu peço para fazer uma redução drástica, gente. Eu peço para reduzir mesmo, para 6 brinquedos. E dependendo da idade, eu dou a dica dos brinquedos mais interessantes. Por exemplo, criança de 3 anos, ela vai empilhar bloquinhos, né? Vai começar a encaixar. Então, é interessante que tenham brinquedos assim. E eu peço para reduzir para 6. Peço para catar tudo mesmo, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um jogo de Lego, de encaixe. Aquele jogo não é cada peça que é um brinquedo. Eu separo algumas peças de Lego, que são muito interessantes, e conta como um brinquedo. Pego um jogo de encaixe, aqueles cubos de encaixe, mais 1, 2. Pego uma torre de blocos, 3. Aí, mas ele adora carrinho. Pego 3 carrinhos, ele tem 50. Eu pego 3 carrinhos e coloco lá. 3 carrinhos equivalem a um brinquedo. Eu tenho bichinhos da fazenda, ótimo, porque eu posso trabalhar onomatopeias, sons de bichinhos, o gatinho faz como? Faz miau, e o cachorro au au, e o boi, enfim, o pato, quá quá, beleza. Eu pego um grupinho desses brinquedos e aquilo representa um brinquedo só, então não precisa ser um pato, um carro, nada disso. Mas eu também não posso botar 100 brinquedos da fazenda, eu tenho que ter um número reduzido de brinquedos para poder justificar que eu interaja com aqueles brinquedos. Aí todo dia eu vou sentar meia hora, nem que eu coloque lá o despertador do relógio para despertar, mas aquela meia hora é para eu ensinar o meu filho a brincar, porque essa é a proposta do brinquedo educativo. Ensinar a brincar. As crianças não estão aprendendo, elas aprendem a ganhar, mas elas não aprendem nem a brincar. E aí, o que eu vou fazer? Eu passo uma semana, eu escolho um dia da semana. Por exemplo, segunda-feira ou terça-feira, vamos lá. Toda terça-feira, todo domingo, toda segunda, eu vou lá naquele sacão de brinquedo que eu separei e eu escondi. Lembra? Eu catei tudo, escolhi 6 brinquedos, deixei à disposição. Brinquei com meu filho, com a minha filha durante toda aquela semana. Aí, o que eu faço? Vou lá naquele sacão de brinquedos, pego 2 brinquedos e falo assim, ele não deu muita atenção para esses 2 brinquedos aqui. Tiro os brinquedos que ele não deu muita atenção e troco, vou lá naquele sacão de brinquedos que tá guardadinho, pego 2 que ele não estava brincando e faço um rodízio. Eu vou fazer um rodízio com todos os brinquedos que o meu filho, que a minha filha tem. E vou sentar com ele meia hora por dia, 20 minutos, que seja, gente. A criança precisa de estímulo. Aquele brinquedo precisa cumprir o papel que ele tem. E o papel não é deixar a mãe irritada, nem o pai estressado, e nem a criança se sentindo hiperestimulada sem ver nenhuma função daquilo ali. Não, brinquedo demais faz mal. Gente, brinquedo em excesso, sem utilização, só faz mal, só causa ansiedade. Então vamos lá. Mais uma coisa para você fazer hoje. Dá uma olhada na quantidade de brinquedos que o seu filho tem em casa. Dá uma olhadinha lá. Tem muita coisa? Reduz, gente. Separa uma parte menor. Vê o que vocês vão poder trabalhar, brincar com ele. É brincar, gente, ensinar a brincar. Dá função ao objeto, ao brinquedo. Vai lá, faz isso agora. Não perde tempo, não. Isso é importante. Isso vai ajudar a criança a ficar menos ansiosa. Poxa, e desenvolver muito mais. Tá legal? É isso. Essa é a dica para hoje. Um abraço e até a próxima.